A casa era grande demais para o silêncio que a ocupava. Naquela manhã, a luz atravessava uma cortina antiga, desenhando faixas douradas sobre o piso frio, enquanto o único som constante vinha do relógio preso à parede. Um homem idoso caminhava lentamente pelo corredor, apoiando cada passo com mais cuidado do que no dia anterior, como se o próprio corpo precisasse negociar cada movimento. Não havia aplausos, refletores nem vozes chamando seu nome. Existia apenas a quietude inevitável da velhice. Esse homem era Roberto Carlos. Aos 85 anos, sua rotina parecia muito diferente da imagem que milhões de pessoas guardaram durante décadas. E então surge uma pergunta inevitável. O que assusta mais quando o tempo avança? As limitações físicas que aparecem pouco a pouco, ou o silêncio que toma conta de uma casa depois de uma vida inteira cercada por multidões? Durante muitos anos, bastava sua presença para transformar teatros, ginásios e grandes arenas em lugares de emoção coletiva. As filas começavam cedo, os ingressos desapareciam rapidamente e famílias inteiras atravessavam gerações cantando as mesmas canções. Sua voz acompanhou histórias de amor, despedidas, reencontros, casamentos e lembranças que permaneceram vivas muito além do último acorde. Cada apresentação parecia renovar um vínculo invisível entre o artista e o público, como se cada pessoa acreditasse estar ouvindo uma parte da própria vida. Naqueles tempos, os dias eram preenchidos por viagens constantes, entrevistas, gravações e compromissos que quase não deixavam espaço para o descanso. O movimento era contínuo, e a sensação era de que aquela estrada jamais teria fim. Hoje, porém, a passagem dos anos convida a um ritmo diferente. Envelhecer significa conviver com mudanças naturais do corpo, enfrentar limitações que podem surgir com a idade e adaptar hábitos que antes pareciam simples. Muitos idosos passam a depender de mais pausas, mais atenção à saúde e mais prudência em tarefas comuns. Com Roberto Carlos, a percepção pública também desperta sentimentos de carinho e preocupação, justamente porque tantas pessoas o acompanharam ao longo de décadas. O contraste entre o homem que dominava palcos gigantescos e a figura serena de um idoso caminhando por corredores silenciosos provoca uma emoção difícil de ignorar. Afinal, o tempo alcança todos, inclusive aqueles que pareciam maiores do que a própria passagem dos anos. Ainda assim, a memória insiste em voltar aos dias em que cada nova canção era aguardada como um acontecimento nacional. Bastava o anúncio de uma turnê para cidades inteiras se prepararem. Flores, cartazes, presentes e cartas acompanhavam cada chegada. O sorriso parecia inesgotável, e a energia transmitida ao público fazia esquecer que, por trás do artista, existia um ser humano submetido às mesmas fragilidades de qualquer outra pessoa. Com o passar do tempo, entretanto, o brilho das luzes termina, os palcos se esvaziam e a rotina passa a ser marcada por momentos simples em paz total. Quando o corpo já não responde da mesma maneira, a mudança raramente acontece de uma só vez. Ela chega devagar, quase imperceptível, escondida em pequenos detalhes que passam despercebidos no início. Aos poucos, caminhar exige mais atenção. Levantar-se de uma cadeira demora alguns segundos a mais e atividades que antes pareciam automáticas passam a pedir intervalos para descanso. Depois dos 80 anos, cada novo dia traz um ritmo diferente daquele vivido na juventude. Não se trata de uma derrota, mas de uma das leis mais inevitáveis da existência. O tempo modifica músculos, articulações, resistência e energia, lembrando que nenhum organismo permanece igual para sempre. Para alguém que construiu a vida sobre os palcos, essas mudanças podem ser ainda mais perceptíveis. Permanecer em pé durante longos espetáculos, enfrentar viagens frequentes, adaptar-se a fusos horários e manter uma rotina intensa exige um esforço muito maior do que décadas atrás.
Em diferentes momentos dos últimos anos, informações divulgadas publicamente indicaram que Roberto Carlos precisou ajustar compromissos, reorganizar parte da agenda e dedicar mais atenção aos cuidados com a própria saúde para continuar exercendo sua profissão. Essas adaptações refletem transformações naturais do envelhecimento e não devem ser interpretadas como confirmação de uma condição específica. Afinal, preservar o próprio bem-estar também faz parte da longevidade. A velhice não chega de repente. Ela se apresenta em gestos discretos. Dormir mais cedo passa a ser uma necessidade, não uma escolha. O corpo pede pausas entre uma atividade e outra. A recuperação depois de um dia cansativo demora mais. A disposição para trabalhar horas seguidas já não acompanha a vontade de continuar fazendo aquilo que se ama. Ainda existe paixão pela música, respeito pelo público e desejo de seguir em frente. Mas o organismo passa a estabelecer limites que antes simplesmente não existiam. Talvez seja justamente essa transformação silenciosa que desperte tanta identificação em quem acompanha sua trajetória. Porque ela não pertence apenas a um artista famoso, pertence a todos nós. Mais cedo ou mais tarde, cada pessoa percebe que existe um momento em que a força já não é exatamente a mesma. E talvez a parte mais difícil dessa descoberta não seja conviver com algum desconforto físico. O verdadeiro desafio pode estar em aceitar, pouco a pouco, que o tempo também mudou a imagem que sempre tivemos de nós mesmos, mesmo quando o coração continua desejando seguir no mesmo ritmo de antes. Há uma forma de solidão que dificilmente aparece nas fotografias. Ela não significa necessariamente viver sem pessoas por perto, nem estar completamente isolado do mundo. Muitas vezes, nasce de algo muito mais silencioso, a percepção de que o tempo transformou tudo aquilo que um dia pareceu permanente. Para alguém que passou grande parte da vida ouvindo aplausos, vendo plateias cantarem em uníssono e atravessando cidades e países, voltar para uma casa tranquila pode provocar sensações difíceis de explicar. Não porque a paz seja um problema, mas porque o contraste entre o ontem e o hoje se torna impossível de ignorar. Há tardes em que não existe um espetáculo marcado, nenhuma equipe preparando os bastidores, nenhuma câmera aguardando uma entrevista. O telefone toca menos, os compromissos diminuem e as horas parecem caminhar com uma lentidão diferente. Em momentos assim, o silêncio deixa de ser apenas a ausência de ruído e passa a abrir espaço para as lembranças. É comum que, na velhice, a memória visite lugares que pareciam esquecidos. Rostos de antigos companheiros de trabalho voltam à mente, melodias despertam recordações de turnês inesquecíveis e pequenos detalhes de décadas passadas reaparecem sem aviso. Também surgem lembranças de pessoas queridas, de encontros que marcaram uma época e de fãs que cantavam cada verso como se aquela música também contasse a própria história. Talvez uma das lembranças mais intensas seja justamente a do próprio passado. O jovem cheio de energia, capaz de enfrentar viagens intermináveis e subir ao palco noite após noite, continua existindo na memória, mesmo que o espelho revele outra imagem. Essa comparação silenciosa costuma fazer parte do envelhecimento de muitas pessoas, famosas ou anônimas. Não é saudade apenas do sucesso, mas da sensação de vitalidade, da espontaneidade dos movimentos e da impressão de que ainda havia tempo para tudo. Com o passar dos anos, aprende-se que algumas portas se fecham naturalmente, enquanto outras se abrem para uma vida mais serena. Ainda assim, existem instantes em que o coração insiste em revisitar aquilo que já passou. Talvez seja por isso que tantas pessoas se emocionem ao imaginar esse lado mais humano de Roberto Carlos. Não porque sua história possa ser resumida à tristeza, mas porque ela lembra uma verdade compartilhada por todos. Existem solidões que não surgem pela falta de companhia. Elas aparecem quando percebemos que os lugares continuam os mesmos, mas as vozes mudaram, os rostos envelheceram e o tempo, discretamente, transformou para sempre a maneira como vivemos cada lembrança. Existe algo que o tempo jamais consegue apagar por completo. Quando o ritmo da vida diminui e os dias passam a ser mais silenciosos,
O que permanece não são apenas fotografias antigas ou lembranças guardadas em álbuns. Permanecem as marcas deixadas no coração de quem acompanhou uma trajetória construída ao longo de décadas. Roberto Carlos começou como um jovem cheio de sonhos, movido pela vontade de encontrar seu espaço através da música. Pouco a pouco, transformou talento, dedicação e perseverança em uma carreira que atravessou gerações, fronteiras e mudanças profundas na própria sociedade brasileira. Suas canções embalaram encontros, despedidas, celebrações, momentos de esperança e também de saudade. Cada melodia passou a fazer parte da memória afetiva de milhões de pessoas, tornando-se companheira de diferentes fases da vida. Hoje, aos 85 anos, ele enfrenta as transformações naturais que chegam para todos. A idade pode tornar os passos mais lentos. O corpo pode exigir mais descanso. A rotina pode ser diferente daquela vivida nos tempos de agendas cheias e apresentações sucessivas. Os dias tranquilos talvez sejam mais frequentes e o silêncio ocupe um espaço que antes pertencia ao movimento constante. Nada disso, porém, diminui o significado de tudo o que foi construído. O verdadeiro legado de um artista não está apenas na quantidade de discos vendidos ou nos palcos que lotou. Está na capacidade de atravessar o tempo sem perder espaço na lembrança das pessoas. Há músicas que continuam sendo cantadas por filhos, pais e avós, unindo gerações que sequer viveram a mesma época. Há versos que despertam emoções mesmo depois de muitos anos, como se nunca tivessem deixado de existir. Esse, talvez, seja o privilégio mais raro de uma vida dedicada à arte. Perceber que a própria voz continua encontrando novos ouvidos, mesmo quando o tempo já mudou tantas outras coisas. No fim da tarde, a luz dourada repousa sobre o jardim diante da varanda. Uma brisa suave atravessa as árvores e movimenta lentamente suas folhas. Dentro da casa, o ambiente permanece sereno. Em algum canto da sala, um antigo aparelho de som deixa escapar em volume baixo uma melodia conhecida. Roberto Carlos permanece sentado, olhando para o quintal sem dizer uma palavra. Não há necessidade de discursos. O silêncio parece conversar com as recordações de uma existência inteira dedicada à música. Lá fora, o sol desaparece devagar atrás do horizonte. Cá dentro, as canções continuam preenchendo o espaço, lembrando que o tempo pode mudar o corpo, alterar a rotina e tornar os dias mais calmos, mas nunca consegue levar embora aquilo que foi construído com talento, sensibilidade e uma vida inteira de dedicação à emoção de milhões de pessoas.